em honra à palavra que está sendo lida, né? Que é a palavra do próprio Senhor Jesus, nos colocarmos de pé, aqueles que puderem, é claro, né? Porque às vezes há irmãos no nosso meio que não podem estar de pé. Mas aqueles que puderem, por gentileza, eu peço que se coloquem de pé para que nós possamos fazer a leitura do Evangelho do Senhor Jesus sob a ótica do evangelista João, capítulo 15, onde nós iremos ler alternadamente apenas 5 versículos de João 15. João 15, os 5 primeiros versos deste belíssimo texto da palavra do nosso Deus, proferida pelo próprio Senhor Jesus, alternadamente, João 15, de 1 a 5, eu te convido a fazermos essa leitura. Amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Vamos ler todos? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Podemos assentar, amados irmãos? Deus, nós queremos mais uma vez entregar as nossas vidas nas tuas mãos, rogando que o Senhor nos abençoe para que nós, iluminados pelo teu Espírito Santo, possamos compreender a tua palavra, Senhor, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Que assim o Senhor nos abençoe, em nome e por amor do teu Filho. Amém. Muito bem, irmãos, eu sou a videira verdadeira. Esse é o texto que Jesus está aqui nesse momento colocando para nós, onde ele se apresenta agora na última característica, melhor dizendo, esta é a última característica das 7 características que Jesus se apresenta nesse Evangelho de João. O Senhor Jesus vai trazer 7 características para a sua identidade. Assim como eu e você temos a nossa personalidade, temos a nossa identidade, o Senhor Jesus também tinha a dele. Ele traz para nós, neste Evangelho de João, 7 características desta identidade, desta personalidade marcante de Jesus Cristo. A primeira delas, ele se apresenta como o pão da vida. Ele vai dizer no capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. A segunda delas, eu sou a luz do mundo. No capítulo 8, versículo 12, deste mesmo Evangelho de João, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, versículos 7 a 9, Jesus vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. No capítulo 11, versículo 25, Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, mais um texto clássico e conhecidíssimo, versículo de número 6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a 6ª característica de sua identidade. E na 7ª característica é essa que nós estamos debruçados sobre ela nesta noite, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. O texto que nós estamos aqui olhando para ele mostra para nós Jesus dizendo eu sou, não só aqui nesse texto ou somente nestes 7 versos que nós acabamos de falar ao longo deste Evangelho de João, mas Jesus por 23 vezes, pelo menos, neste Evangelho de João, ele se apresenta como eu sou. E esse termo eu sou está sendo cunhado por Jesus, está sendo trazido por Jesus aqui neste Evangelho de João, exatamente para levar os judeus, levar o povo de Deus, levar os leitores do Evangelho de João, aquilo que o próprio Deus falou para Moisés, lá no capítulo 3 de Êxodo, onde Moisés se apresenta para Deus, e Deus ali chama ele, e ele então diz, eu sou
que sou. Ou seja, Deus, quando chama Moisés à sua presença, e é inclusive um momento de simbologia da nossa igreja, né? Acredito que todos aqui saibam disso. Esse momento é um momento que simboliza inclusive a marca, né, patente da nossa igreja, que é uma sarça ardente, né? Alguns gostam de brincar, né, de fazer gaiotice, né, com a marca da igreja, dizendo, é um repolho, é uma alface, é uma couve. Não, é uma sarça ardente, aquela imagem que tem ali, né, que aqui não está, quando tem na lua, não sei se dá para botar a lua para a gente ver aí, daqui a pouco você volta para o texto de novo. Isso, aqui nós temos ali a sarça ardente, exatamente a simbologia deste texto de Êxodo, no seu capítulo 3, onde a sarça ardia e Moisés está ali perdido, atormentado, atordoado, sem saber muito o que fazer da vida, perturbado porque havia saído perseguido do meio dos egípcios, porque havia matado um egípcio, e ali ele tem um encontro com Deus, e ele vê aquela sarça que pegava fogo e não se consumia. Esta é a simbologia da igreja presbiteriana. Mas esse momento ele traz, portanto, o nome pessoal de Deus, porque Moisés pergunta para o Senhor: como é que eu vou falar com esse povo que o Senhor está mandando eu libertar, que o Senhor está mandando eu ir na direção deles para falar que Deus se manifestou na minha vida para libertá-los das mãos dos egípcios? Como é que eu vou fazer isso? E Deus fala para ele: fala que o eu sou mandou. O eu sou, e eu sou o que sou. E Moisés, eu acredito que ele deve ter ficado meio que atônito, né? Atônito primeiro com aquela sarça que queimava, mas não queimava. Atônito com o fato de estar ouvindo uma voz, onde essa voz bradava firmemente na sua mente e no seu coração, impulsionando ele a tomar uma atitude a qual seria muito difícil, porque imagina se levantar contra o maior império da época. E ali está Moisés, sem saber muito o que fazer, mas diante de não somente uma promessa, não somente uma proposta, mas diante de uma ordem de Deus. Deus ordena para ele: você vai e vai fazer o que eu quero. E ele traz um monte de desculpas, e eu creio que se você quiser maiores detalhes sobre esse texto, basta você ir lá em Êxodo, no seu capítulo 3, que você vai entender plenamente o que está acontecendo. Mas o fato é que Jesus agora está trazendo à baila, né, está trazendo de novo à tona, à luz, esta terminologia, para que aquelas pessoas, os discípulos dele, os fariseus, os saduceus, as pessoas que estavam ao seu redor, e nós que estamos aqui hoje, possamos entender que Jesus possui características que são marcantes da sua identidade. E uma delas, a qual nós estamos debruçados sobre ela nesta noite, diz que Jesus é a videira verdadeira. A videira nada mais é do que a árvore que, óbvio, traz para nós a possibilidade de termos aquilo que foi alvo do primeiro milagre de Jesus, né? Que são as uvas. Jesus foi alvo não só do primeiro milagre de Jesus, mas foi alvo também da última ceia do Senhor Jesus, e é alvo dos nossos encontros aqui mensalmente, mas à luz de Calvino, né? É preciso que se diga isso, né? João Calvino, ele entendia que a ceia deveria ser realizada, ministrada, celebrada em todos os cultos, né? Mas ao longo dos anos, dos tempos, a história foi mudando isso, e a gente começou a celebrar a ceia a partir de uma vez só, né? Somente uma vez ao mês. Mas o fato é que, ao longo de toda a nossa trajetória como cristãos, a uva vai estar presente na nossa vida, marcando a nossa vida. E a videira é
ela representa exatamente isso. Em primeiro lugar, a alegria que nós temos de poder, ao tomar aquele suco de uva ou ao tomar aquele vinho, como era no caso do costume antigo, a pessoa se sentir mais alegre, se sentir mais confiante, se sentir mais feliz mesmo na presença de Deus e dos seus irmãos. Jesus se apresenta como a videira verdadeira. O quarto evangelho deixa claro para os seus leitores e para cada um de nós que algo aqui nesse contexto está um pouco diferente dos outros contextos anteriores, das outras características de Jesus anteriormente. Não é que seja menor ou maior, mas diferente, porque nesse contexto Jesus se apresenta não como qualquer videira, porque videiras existiam muitas, como existem até hoje, mas ele se apresenta como uma videira verdadeira, aonde ele diz que ele é a videira verdadeira e o seu pai é o agricultor. É a primeira coisa que nós precisamos entender, né, dentro desse contexto, antes mesmo de até tratar do tema em questão. É que existe um agricultor, existe alguém que dá o crescimento, existe alguém que cuida, existe alguém que zela, existe alguém que é dono, que é o Senhor. É Ele quem é o Senhor de tudo isso. E esse Senhor, é Ele quem manda, é Ele quem é o agricultor, é Ele quem dá o crescimento, é Ele quem faz com que as coisas possam de fato acontecer. Jesus se apresenta apenas como uma videira, e a videira verdadeira. E aí, queridos, se a videira é verdadeira, nós precisamos entender que nós somos os ramos desta videira. Porque é isso que ele diz, inclusive, no texto, versículo de número 5, né? Ele vai dizer, eu sou a videira e vós, eu sou a videira e vós os ramos. Ou seja, Jesus está dizendo que nós somos os ramos. Ele é a videira e nós somos os ramos. Se Ele é a videira verdadeira, nós precisamos ser os ramos verdadeiros. E aí, queridos, é onde nós entramos no tema desta noite para dizer como nós devemos viver como ramos verdadeiros, enxertados, plantados, inseridos no contexto desta videira verdadeira. Para vivermos como ramos verdadeiros, em primeiro lugar, nós precisamos ser puros. Meus irmãos, voltando ao contexto lá de Moisés, a primeira coisa que Deus vira-se para Moisés e fala com ele, antes mesmo dos dois começarem a ter uma conversa, né? Começarem a dialogar, antes da interlocução começar a acontecer, Deus vira-se para Moisés e diz para ele assim: espera aí, Moisés, tira as sandálias dos vossos pés, porque o lugar que você pisa é santo. Ou seja, Deus está dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, tira a sujeira. Moisés, se despe daquilo que não pode estar aqui no meio de nós, porque este lugar é um lugar santo, um lugar consagrado, um lugar escolhido, um lugar preparado para que haja santidade, para que nós possamos caminhar juntos, triunfantes. É necessário que a sujeira seja expurgada. E aí, irmãos, se o Senhor Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos verdadeiros, cabe a nós sermos sim puros, porque ele vai dizer nesse versículo de número 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda.
Certa vez o salmista cantou um salmo, compôs um salmo, e ele disse assim neste salmo: os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. Ou seja, meus irmãos, o que o salmista estava querendo dizer é aquilo que exatamente João está narrando aqui, através da boca de Jesus Cristo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele é cortado. Nós não precisamos ficar preocupados, nem às vezes nós ficamos preocupados: mas será que a irmã Glorinha é crente mesmo? Será que o Eliseu é crente mesmo? Nós não precisamos ficar preocupados com isso, irmãos, porque nós não somos os agricultores, nós somos os ramos e não os agricultores. Hoje nós voltávamos da igreja, subindo lá, indo para casa, e aí a Ariadne falou: nossa, tem um terreno atrás ali da casa do Felipe, né, que está limpo, e o terreno que tem algumas árvores, e algumas árvores ali elas já estão meio que bichadas, né, meio que com alguns fungos, né, e a Ariadne falava assim: mas olha só, aquela árvore lá está com bastante fungo, né, ela está bem com bastante erva daninha, né. Exatamente, irmãos. As ervas daninhas, elas vão querer se apropriar, vão querer estar no lugar onde tem seiva, onde tem alimento, onde elas possam buscar ali a possibilidade de também sobreviver. Só que quem tem que ver isso não são os ramos que estão na árvore, quem tem que ver isso é o agricultor. Como é que o ramo vai tirar uma erva daninha? Quem tira a erva daninha é o agricultor. E por isso Jesus diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Então nós não precisamos ficar preocupados com isso, porque o Senhor Jesus mesmo já disse: aquele que não dá fruto, ele corta. Ele corta. Isso não é uma preocupação que tem que estar em nós. Mas a preocupação que tem que estar em nós é que o Senhor diz que todo que dá fruto limpa. O Senhor está trabalhando na minha e na tua vida para que nós possamos produzir mais frutos ainda. Mas para que eu e você possamos produzir mais frutos ainda, é necessário que haja pureza. É necessário que nós sejamos limpos. Irmãos, sem pureza nós não conseguiremos caminhar com o Senhor. Sem pureza nós não conseguiremos manter um relacionamento com Deus como Moisés manteve. Sem pureza, sem tirar as sandálias, as sujeiras do nosso lugar, dos nossos pés, sem tirar as mazelas dos nossos pés, sem nos despirmos das sujeiras que estão entranhadas na nossa vida, eu costumo dizer, dos carrapichos que estão agarrados em nós não conseguiremos viver uma vida íntegra, digna de relacionamento, de intimidade com esse Deus. Viver como ramo verdadeiro, irmãos, exige de nós pureza. A intimidade com Deus exige de nós pureza no nosso coração. Eu não posso ficar aqui na igreja com o meu pensamento voltado a pensar o que passa-se na cabeça da Ana Paula, o que passa-se na cabeça da Ariana. Eu não estou aqui para isso, eu não sou o agricultor. Quem tem que ter essa preocupação, e tem, é o agricultor. Tanto tem que ele envia o seu Espírito Santo para falar com a Ariana, ou com a Glorinha, ou com a Maria, de que elas estão necessariamente precisando ser convencidas do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem faz isso. É Ele quem traz esse convencimento para o homem, e não nós. Portanto, irmãos, muitas vezes essa pureza falta em nós, e Jesus testificou isso quando Ele disse aos seus discípulos. Eu lembro agora aqui desse texto, Jesus dizendo aos seus discípulos que eles precisavam, antes de ficar olhando o cisco que estava no olho do seu irmão,
tirar a trave que estava no seu próprio olho. Muitas vezes dentro da casa de Deus nós estamos assim, impuros, porque estamos olhando o cisco, o pequeno pecado, o pequeno ato errado que o irmão está cometendo, e nos esquecemos de nós mesmos. Enquanto tem pecados enormes que estão tratando a nossa vida e travando o nosso caminhar, um dos segredos para ficarmos limpos, meus irmãos, é mergulhar de forma sincera e diária na palavra de Deus. Porque olha o que vai dizer o versículo 3 deste capítulo 15: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Todas as vezes que vier ao teu coração alguma impureza para julgar um outro ramo, já que você também é ramo e está fazendo isso de forma indevida, vá para a palavra de Deus, vai ler a Bíblia, vai orar, entra no seu momento de solitude, de solidão lá com o Senhor, como disse Jesus, fecha a porta do teu quarto e vai refletir sobre a tua vida, porque de repente quando você fizer isso, você vai conseguir ver a trave que está no teu olho. Mas, queridos, vivemos como ramos verdadeiros quando, sim, somos puros, mas também quando somos contínuos. Diz o texto, versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A continuidade, queridos, é uma das mais desafiadoras atitudes ou ações que nós, seres humanos, precisamos ter e temos tido dificuldade de ter neste mundo. Principalmente nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje nós somos muito tentados a todo momento a nos distrairmos com inúmeras coisas. Em vários momentos a gente se distrai e acaba deixando de ser contínuo. Eu tenho uma facilidade muito grande de me distrair, né? Acho que os irmãos já devem ter percebido isso. Às vezes eu estou cantando o hino aqui, não é que eu não saiba a letra do hino, não é que eu não saiba o hino, mas às vezes eu me distraio. Chega alguém ali na porta, passa uma criança, passa um cachorro, passa alguém lá na rua, e eu me distraio, acabo errando aqui, então eu tenho uma facilidade muito grande para me distrair. Por isso, todas as vezes que eu preciso estudar alguma coisa, eu preciso ficar concentrado, eu preciso ficar num ambiente fechado ali, concentrado, isolado, porque eu me distraio com muita facilidade. Mas esse é o mal dos dias atuais, né? Porque a todo momento nós nos distraímos dizendo, por exemplo, que vamos ler a Bíblia todo dia, e quando vemos, estamos distraídos, envolvidos com mensagens que chegam nos nossos telefones, né? Eu vou ler a Bíblia e de repente chega aquela mensagem. Peraí, quem será? O que será isso? A gente vai lá ver. Será que é a mensagem que eu estava esperando? Dizemos que vamos dar muito tempo de qualidade à nossa família. Não, agora a minha mulher vai parar de reclamar, ou agora o meu marido vai parar de reclamar, porque isso varia de homem para mulher, né? Tanto faz, um quanto o outro, mas agora o meu marido vai parar de reclamar, ou a minha esposa vai parar de reclamar. Eu agora, quando chegar em casa, vou dar tempo de qualidade para ela, para o meu filho, para minha filha, para ele, para o meu filho, para minha filha. Eu vou dar tempo de qualidade para minha família. Quando a gente mal espera, está lá a gente vidrado numa série ou numa novela, num capítulo da novela que está passando, ou numa reportagem do jornal que está dando, que chamou muito a nossa atenção, e a gente fica vidrado ali naquele negócio. Eu tenho um casal de amigos que ela reclama muito dele já há muitos anos, né? A esposa reclama do marido, porque ele é vidrado na televisão. O interessante é que ele não é vidrado em novela, nem em série, não, ele é vidrado no Hernandes Dias Lopes. Ele, quando vê a pregação do Hernandes, ele sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra, sai. Ele fica vendo as pregações do Hernandes na televisão, e quando vê da meia-noite, 1h, a mulher já subiu, já está lá no quarto dormindo, e ele está lá vendo o Hernandes e
esquece do quarto. Quando vê, ele está cochilando no sofá, vendo o Hernandes Dias Lopes. Então a gente acaba se distraindo daquele tempo de qualidade que nós deveríamos dar à nossa família. Nada a ver, nada contra aqui assistir a pregação do Hernandes, pelo contrário, tá? São pregações maravilhosas, mas há momentos em que nós precisamos dar qualidade, tempo de qualidade, melhor dizendo, para quem está convivendo conosco diariamente, para quem o Senhor separou para ter um convívio mais íntimo conosco. Dizemos que vamos orar e jejuar, mas de repente, sem perceber, estamos parados rolando lá os reels ou os stories do Instagram, do Facebook, do YouTube, do TikTok, para quem assiste, agarrados com aquilo ali e mais, com o petisco na mão. Eu disse que ia fazer um jejum, mas eu fiquei tão entretido ali vendo o reels do Instagram, que me deu vontade de comer. Eu vou lá, pego o petisco, começo a comer e vou lá aquilo, e ver aquele vídeo, ver aquele Instagram, ver o que está acontecendo lá na vida da Ana Paula, ver o que está acontecendo na vida da Ariadne, e comendo, e olha, eu ia orar, ia fazer um jejum, agora já era. Nos distraímos dizendo que vamos à igreja todos os dias que tiverem cultos, mas de uma hora para outra, a gente acaba se recompromissando com um jogo de futebol, a gente se recompromissa com uma visita que chegou da família, que chegou a fulano, mas eu estava dizendo que eu ia à igreja, combinei que eu ia à igreja, por isso que a Bíblia diz, é melhor que não vote, se for votar, é melhor que não vote, para que você não peque, porque se você votar e não cumprir, vai pecar. E aí eu fiz o voto, agora eu vou à igreja, todo domingo eu vou estar lá na igreja. Mas chegou a visita, alguém da minha família chegou, e agora? E agora ou você leva ele, ou você diz, olha, a geladeira está aí, tem frango, tem carne, tem peixe, tem ovos, tem pão, tem manteiga, tem refrigerante, mas eu vou para a igreja. Então você vem comigo para a igreja, vai ser maravilhoso. Mas a gente acaba se recompromissando, né? Mas a gente já tinha um compromisso estabelecido, ou pré-estabelecido, de estar na igreja com os meus irmãos. Jesus deixa claro que se permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Meus irmãos, não é porque Deus vai se distanciar de nós, Jesus vai se distanciar de nós, não é isso que ele está querendo dizer. O fato é que ele está deixando claro que ele quer agir em nós e através de nós, mas para que ele possa agir em nós e através de nós, nós precisamos permanecer nele. Nós precisamos estar juntos com ele. Nós precisamos estar fixos com ele. A palavra permanecer é exatamente isso, fixar. Permanecer significa exatamente isso, estar junto. Por fim, irmãos, nós vivemos como ramos verdadeiros quando nós somos frutíferos. O versículo de número 5 diz, Jesus mais uma vez afirmando, reiterando, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. De que adianta uma árvore se não for para ser útil, meus irmãos? Se ela não for para dar sombra, se ela não for para dar frutos, se ela não for para sair dela um belíssimo móvel, né, como essa mesa, como estes bancos, para que serve uma árvore se não for para dar fruto? Para ser útil? Para que serve? Pois é, meus irmãos. Qual é a serventia que nós temos se não for para darmos frutos? Se não for para haver utilidade? Contudo, essa utilidade ela só ocorrerá, estes frutos só acontecerão se estivermos, permanecidos em Jesus. 2, convictos de que sem Ele nós não podemos fazer
nada. Os teus planos, os teus objetivos, as tuas metas, os teus anseios, os teus projetos, os teus sonhos, eles podem sim ser realizados. Aliás, o texto vai discorrer e vai mostrar isso para nós, né? O texto vai mostrar para nós, Jesus dizendo nesse contexto aqui mesmo, que se fizermos assim, se permanecermos nele, tudo que pedirmos nós a Ele, Ele nos fará. Ele diz isso no versículo 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos serás feito. Ou seja, irmãos, os nossos planos, tudo aquilo que queremos realizar neste mundo, não acontecerão, se nós não permanecermos, não fixarmos as nossas vidas em Cristo, e 2, se nós desacreditarmos que o poder não está no nosso braço, mas sim na força excelsa e grandiosa desse Senhor nosso Deus. O poder não está no nosso braço, que é fraco, irmãos, não está no nosso intelecto, que é frágil, não está naquilo que nós podemos comprar através do nosso dinheiro, porque nada disso é válido, porque uma hora o dinheiro vai acabar, ou ainda que ele exista, há coisas que ele não vai conseguir comprar. O poder de realizar aquilo que queremos está exatamente em permanecermos em Deus, em Cristo. E para que isso ocorra, é necessário que nós vivamos como ramos verdadeiros. Só assim, vivendo como ramos verdadeiros, nós seremos puros, nós seremos homens e mulheres contínuos na presença do Senhor, e nós seremos frutíferos, úteis no reino de Deus, abençoando, adoçando, porque essa é uma das qualidades da uva, adoçar, e é claro, alegrar a vida daqueles que nos cercam. Que o Senhor assim nos abençoe, para que de verdade eu e você possamos continuarmos firmes no propósito de sermos ramos verdadeiros da videira verdadeira que se chama Jesus Cristo. Que Ele assim nos abençoe. Amém.